A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 3 com o seguinte tema: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. A igreja de Jerusalém foi fiel à ordem de Cristo na missão de pregar o Evangelho. E Cristo também foi fiel com esta igreja na confirmação da palavra. A igreja não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado à salvação. São mais de 8 bilhões de pessoas vivendo hoje neste planeta. Destes, apenas 2 bilhões e 200 milhões se declaram cristãos e apenas 700 milhões vão à igreja regularmente. Isso significa que 33% dos cristãos existentes são apenas nominais. É necessário que cada crente se disponha individualmente para o trabalho da evangelização. O mundo nunca será alcançado apenas pelo trabalho dos grandes evangelistas. Se um evangelista pudesse pregar a 1.000 pessoas a cada manhã e a outras 1.000 pessoas a cada noite, sem interrupção, precisaria de 1.370 anos para levar uma única mensagem a 1 milhão de pessoas. O sucesso da evangelização mundial depende do envolvimento de todos. Constatou-se que se cada pessoa que ouvisse uma notícia transmitisse essa notícia a outras 2 pessoas dentro de 15 minutos, em apenas 8 horas o mundo inteiro seria informado daquela notícia. Porém, a igreja já teve mais de 10 milhões de horas para transmitir as boas novas do Evangelho, e a tarefa da evangelização ainda está longe de ser concluída. É dever da igreja adorar a Deus em espírito e em verdade. É dever da igreja discipular e batizar os novos convertidos. É dever da igreja edificar os seus membros ensinando a doutrina do Senhor. É dever da igreja manter os crentes unidos pelo vínculo do amor, e também é dever da igreja apresentar Cristo ao mundo de forma viva, clara e persuasiva. Ponto de número 1. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pedro pregou sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele mostrou que o Pai sempre esteve presente na história de seu povo e deixou claro que o plano da salvação se cumpriu por meio de Cristo. As Escrituras testemunham de Jesus. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Pedro lembrou que as Escrituras apontam para Cristo. Ele devia morrer por nossos pecados segundo as Escrituras. O coração do Evangelho é a cruz. Paulo também baseou a sua pregação a respeito de Cristo nas Escrituras. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Todo pregador consciente pregará sobre as Escrituras. As Escrituras confrontam o pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Pedro mostra que o grande pecado dos judeus foi a rejeição de Cristo. Era necessário mudar de opinião com relação ao Salvador. Pedro enumera os seguintes adjetivos empregados ao Senhor: santo e justo, Atos 3,14, príncipe da vida, Atos 3,15, profeta semelhante a Moisés, Atos 3,22, e seu filho Jesus, Atos 3,26. O apelo de Pedro era que se arrependesse de seus maus pensamentos e de suas ações perversas. Jesus havia orado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Deus havia respondido essa oração.
Em vez de enviar o seu julgamento, enviou o Espírito Santo para dar poder à igreja e levar os pecadores ao arrependimento. A situação de Israel era semelhante à de alguém que havia praticado homicídio culposo, que, ao matar alguém sem premeditação maliciosa, poderia correr para a cidade de refúgio mais próxima, conforme está em Números 35. Enquanto permanecesse naquela cidade, estaria seguro, pois os vingadores não seriam capazes de se aproximar dele para matá-lo. Quando o sumo sacerdote morria, o homem poderia voltar para casa. Pedro convidou esses homicidas ali presentes a correrem pela fé para Jesus Cristo e encontrarem nele o seu refúgio. No primeiro sermão, Pedro havia explicado que a cruz era o lugar da intervenção divina, mas também da responsabilidade humana. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, Atos 2, 22 a 24. No segundo sermão, Pedro repete o argumento usando o termo ignorância para tipificar a transgressão cometida. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, Atos 3, 17, 18. Deus traçou um plano desde a eternidade. No entanto, dentro deste plano, não forçou ninguém a agir contra a própria vontade. Os profetas haviam prenunciado os sofrimentos e a morte do Messias, e, sem se dar conta do que estavam fazendo, a nação cumpriu essas profecias. Mesmo quando não escolhemos fazer a vontade de Deus, ele sempre cumpre os seus propósitos e desígnios. Depois de declará-los culpados, Pedro enfaticamente disse que se arrependessem dos seus pecados. Arrepender-se é muito mais do que lamentar ou fazer penitência. O verdadeiro arrependimento implica reconhecer que as palavras de Deus são verdadeiras e que devemos concordar com elas. A mensagem do arrependimento não era novidade para os judeus, pois tanto João Batista quanto Jesus haviam anunciado a sua necessidade. Em segundo lugar, deveriam se converter e voltar-se para Deus. Ponto de número 2. A igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. De que maneira 2 simples pescadores poderam realizar tão grande milagre, senão pelo poder de Deus? Ninguém poderia negar o milagre, pois o mendigo estava lá, diante de todos, com perfeita saúde. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi notavelmente o apóstolo dos grandes sermões e dos grandes milagres. A partir do Pentecostes, sua vida foi inteiramente transformada. Ainda hoje é assim. O Espírito Santo é quem capacita o mensageiro, o pregador do Evangelho. Os sinais do meu apostolado, disse Paulo, foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, segundo aos Coríntios 12, 2. Fixar os olhos. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. A linguagem dos olhos tem muito a nos dizer. No caso de Pedro e João, entendemos que Deus os dirigiu especificamente a este homem paralítico. Quando olharam para ele e pediram-lhe que olhassem para eles, o Espírito Santo revelou-lhes claramente que queria curá-lo. Algo semelhante aconteceu na cidade de Listra, quando Deus usou Paulo para curar um paralítico. Como nós lemos, e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou.
Atos 14, de 8 a 10. Todos nós temos olhos físicos, mas também temos olhos espirituais. Temos que estar atentos ao mover glorioso do Espírito de Deus. A qualquer momento, ele pode nos transportar dessa esfera puramente humana para a esfera espiritual, conforme disse Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo aos Coríntios 4:18. O Espírito glorificará Jesus. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Por causa do milagre, Pedro se tornou imediatamente o centro das atenções daquele povo. Porém, sabiamente o apóstolo dirigiu os olhares da multidão para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o pregador está cheio do Espírito Santo, ele nunca aceita a glória que é devida a Deus. O próprio Espírito de Deus trabalha a fim de glorificar a Cristo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que é de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13, 14. Pedro deixou claro que o milagre não aconteceu por seu poder ou santidade. Era o próprio Cristo ressurreto quem continuava no meio do povo, operando os seus milagres. Qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 8 e 9. Ponto de número 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. No seu primeiro sermão, Pedro referiu-se à sociedade de seus dias, chamando-a de geração perversa, Atos 2,40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, Atos 3,17. Paulo acrescenta que a sociedade de seus dias era uma geração sem esperança, 1 Tessalonicenses 4,13. E as coisas não mudaram de lá para cá. Hoje vemos uma sociedade que tenta assimilar alguns termos evangélicos a fim de aparentar alguma religiosidade, mas que no fundo não passa de chavões vazios. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca desta geração. A sociedade moderna continua perversa, ignorante e sem esperança. A igreja do primeiro século cumpriu a sua tarefa de evangelizar a sua geração e obteve grandes resultados espirituais. Lucas registrou, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5,14. Nós também temos que depender do poder do Espírito Santo, a fim de apresentarmos o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A promessa da segunda vinda. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Pedro não concluiu o seu sermão sem antes mencionar a esperança da segunda vinda. É impossível pregar o Evangelho sem mencionar as promessas que se cumprirão nos últimos dias. De acordo com as Escrituras, os eventos escatológicos seguirão a seguinte ordem. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Evento secreto, seletivo, rápido, glorioso, que incluirá a ressurreição dos crentes que já morreram e a transformação dos crentes vivos. Os dois grupos se unirão nos ares e serão transportados para o céu. Segundo, a grande tribulação. Tempo da ira de Deus com juízos, trombetas e taças. Terceiro, a vinda de Cristo em glória. Evento público, visível, glorioso. Cristo virá com os seus santos para destruir o anticristo e livrar Israel. O juízo das nações e o estabelecimento do reino milenial. A derrocada das nações rebeldes no fim do milênio. A condenação de Satanás, da besta e do falso profeta.
o juízo do grande trono branco, o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra, a glória da cidade celestial e, por fim, o perfeito estado eterno. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. Nesta lição, vimos a importância da pregação bíblica na igreja. Pedro afirmou na casa de Cornélio: ele nos mandou pregar. A ordem de Cristo foi sem equívoco: ide pregai. Temos que pregar. O método de Deus não mudou. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Satanás tem feito tudo para manter os crentes calados. Ele sabe que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Logo que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, os discípulos começaram a pregar em Jerusalém e em todas as partes de Israel. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Os discípulos partiram, e nós, o que temos feito? O conforto de nossos lares, a ilusão das mídias sociais e a nossa própria negligência tem contribuído para estancar a dinâmica da evangelização. Enquanto ficamos trancados em nossos lares, a violência cresce nas ruas. Se não sairmos para evangelizar, o mal acabará nos atingindo. Jesus nos escolheu para movimentarmos o mundo com a sua palavra. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15:16. Pedro, mesmo sendo um humilde pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com grande sabedoria as Sagradas Escrituras. Assim como ele, também devemos nos render totalmente ao Espírito Santo para sermos usados no ministério da palavra. Uma igreja bíblica saberá honrar as Escrituras em sua geração. Que o Senhor nos ajude a cumprir a nossa missão. Deus te abençoe. Vamos estar orando neste momento. Eterno Pai Celestial, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, por todos os meus queridos irmãos que agora estiveram comigo, acompanharam a exposição desta lição. Eu peço a tua bênção sobre a cada um deles. Peço, Senhor, que ilumine o coração, a mente, que unja com o Espírito Santo, capacitando o teu povo a cumprir a grande tarefa. Abençoe nossos pregadores, nossos pastores, abençoe nossas igrejas e que a tua palavra, Senhor, vá até os confins da terra. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo e todos podem dizer comigo, amém e amém.